Hoje eu quero bater um papo contigo sobre algo bem importante, que é entender a história do Brasil. Mas eu sei que às vezes tu tá de férias e tu não quer sair lendo calhamaço. É claro que tu tem que ler para entender a história do Brasil. Mas existem algumas outras formas que combinam mais com as férias e hoje eu vou te passar os 10 filmes que vão ajudar com que tu entenda mais profundamente a história do Brasil. O primeiro filme é péssimo. Chato. É o Descobrimento do Brasil. Paradaço, é uma outra época do cinema brasileiro, mas tem algumas coisas bem interessantes. Se tu tiver a fim de te divertir, vai para os próximos filmes. Mas se tu tá preocupado em, de fato, montar uma narrativa sobre a história do Brasil através do cinema, Descobrimento do Brasil pode te ajudar. Além de mostrar a chegada do que seriam os portugueses ao Brasil ali por volta de 1500, também é um filme que nos permite refletir sobre alguns pontos de contato e sobre a diversidade das relações entre indígenas e colonizadores no início dessa chegada europeia aqui no nosso continente. O segundo filme da nossa lista, ele é bem engraçado, ele se chama Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. É uma narrativa sobre o período joanino, a fuga da família portuguesa da Europa vindo para o Brasil, principalmente por causa das guerras napoleônicas. Esse filme ele consegue realizar uma sátira sobre essa fuga da família portuguesa para cá, além de registrar de alguma maneira, claro, bastante ficcionalizada, como que era a vida no Brasil, principalmente na capital do Brasil, que seria o Rio de Janeiro, ali entre 1808 e 1822, esse período que nós chamamos de período joanino, porque o líder da coroa portuguesa que veio dirigindo essa frota para cá era Dom João, que estava nessa época como príncipe regente, já que a mãe dele estava incapacitada de governar aquela que é conhecida como Maria a Louca. No filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, tu vai ter uma comédia bastante inteligente e que de fato representa bem, ou pelo menos consegue satirizar bem esse período da história do nosso país. O terceiro filme da nossa lista exige um pequeno cuidado, é o filme Independência ou Morte. Ele obviamente retrata o período da independência do Brasil e o cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes as representações cinematográficas exaltaram em excesso a figura e um suposto heroísmo de Dom Pedro I. Então é legal que primeiro tu entenda um pouquinho sobre as questões sociais e econômicas do Brasil da época que incentivaram Dom Pedro I, com o apoio da elite liberal brasileira, a propor essa separação em relação a Portugal. É legal que tu entenda isso para não chegar no filme meio que caindo nesse discurso de idolatria. Mas ainda assim, o filme deixa vazar nas suas frestas, digamos assim, um pouco da desigualdade e da baixíssima participação e apoio popular em todo esse processo. Então, para entender um pouco mais do processo de independência do Brasil, principalmente a forma como isso representou quase um acordo da elite liberal brasileira com medo que Portugal reatasse aquelas obrigações econômicas do chamado Pacto Colonial, o filme Independência ou Morte vai te permitir ter esse cenário muito mais vívido na tua cabeça. Tem um filme que tu não pode deixar de assistir, que é o filme Quilombo. Agora a gente vai estar falando sobre resistência de escravizados. O filme Quilombo, como tu já deve imaginar, ele vai retratar o Quilombo dos Palmares e a resistência do grande líder desse Quilombo, Zumbi dos Palmares. Essa figura, Zumbi dos Palmares, hoje ocupa um papel muito central no discurso dos movimentos sociais negros no Brasil. Inclusive, durante muito tempo, os movimentos sociais eles utilizavam a data da abolição da escravidão como um símbolo de resistência, mas há algumas décadas isso foi modificado e a figura de Zumbi e Dandara começaram a ser exaltadas como símbolos mais importantes da história do movimento negro e da resistência negra no Brasil. O filme Quilombo vai te ajudar a ter uma noção mais clara sobre esses processos difíceis de resistência que envolveram os escravizados ao longo da nossa história. Falando em resistência, esse vídeo aqui é sobre filmes para entender a história do Brasil, mas a gente também está escrevendo um roteiro para um vídeo sobre filmes que nos ajudam a entender a desigualdade no Brasil. Para falar de filmes como Pagador de Promessas, Central do Brasil, Que Horas Ela Volta, para falar sobre Cidade de Deus, para falar sobre Carandiru. Se tu quer um vídeo sobre isso, filmes para entender processos de desigualdade no Brasil, comenta aqui para eu saber que esse vídeo pode sair muito em breve. Voltando para nossa lista, o próximo filme, ele vai nos ajudar a entender um pouco mais a construção histórica do sul do Brasil.
Ele é um filme baseado na obra do Érico Veríssimo e se chama O Tempo e o Vento. Tem briga de família, tem briga por terras, tem contatos não muito amigáveis entre diferentes tradições e tem alguns dos romances mais bem construídos em questão de personagens na história do cinema brasileiro. Então, se tu quer entender mais sobre a formação brasileira e tu ainda não leu a obra do Érico Veríssimo, eu acredito que esse filme, inclusive, vai te deixar com vontade de ler o livro O Tempo e o Vento. Saindo um pouquinho do Brasil Império, tá na hora da gente entrar na República, lá na famosa República Velha. E o filme que eu vou te indicar se chama Canudos. O filme Canudos, ele obviamente retrata a Guerra de Canudos, aquele movimento que foi liderado pelo Antônio Conselheiro no sertão baiano. É muito interessante perceber como esses movimentos, principalmente esses que envolvem o messianismo, eles têm muito a ver com uma concepção de um Estado não presente. Um Estado que se diz republicano, portanto preocupado com o bem público, mas que na prática deixa parcelas gigantes dessa população completamente desassistidas. E nesse momento em que a população se encontra desassistida, vai buscar apoio e suporte em alguma outra coisa. Muitas vezes essa outra coisa é um líder político, mas que mexe também com um pouco das características religiosas desse povo sertanejo. Assistam Canudos para entender um pouquinho mais da construção das revoltas populares ao longo do Brasil republicano, principalmente as revoltas populares de caráter rural. Saindo da República Velha, a gente entra na Era Vargas, e esse filme que eu vou te indicar, ele é um dos filmes mais fortes que eu já assisti, então tu tem que estar emocionalmente preparado. É o filme Olga. Olga conta a história de Olga Benário, uma judia comunista alemã que veio para o Brasil cumprir uma missão junto do Luiz Carlos Prestes, que é conhecido como uma das maiores lideranças comunistas na história do nosso país. Apesar de ter vindo com uma missão de se fazer passar por esposa do Prestes, eles acabam desenvolvendo de fato uma relação, inclusive essa relação gerou uma filha, que é a Anita Prestes, hoje uma das historiadoras mais importantes sobre esse período da história do Brasil. No filme Olga, se narra a história da vinda de Olga Benário junto com Prestes para o Brasil, mas também a perseguição que o governo de Getúlio Vargas vai realizar aos comunistas, em especial, claro, aos comunistas judeus, que vai ser o recorte centralizado desse filme. Em questão de contexto histórico, a gente vai estar assistindo a transição daquilo que foi o governo constitucional do Vargas para a ditadura do Estado Novo e as consequências que essa transição para a ditadura acabou gerando para algumas pessoas em específico, principalmente Olga, mas eu não quero dar muito spoiler, eu quero que tu chore por conta própria. Já que falei um pouquinho sobre ditadura, essa ditadura do Estado Novo, deixa eu comentar um outro filme contigo que faz parte daquele movimento chamado Cinema Novo no Brasil, que foi o Terra em Transe, do Glauber Rocha. Esse filme Terra em Transe, apesar de não retratar o Brasil e sim um outro país latino-americano chamado Eldorado, ele foi proibido no Brasil por motivos óbvios. Era obviamente uma crítica ao que estava ocorrendo na década de 60 no Brasil, e tu bem sabe que a década de 60 é a década de ascensão da ditadura civil-militar. Aqui a forma como Glauber Rocha consegue retratar e criticar esse momento histórico do Brasil é algo ímpar, muito diferente do que a gente está acostumado, vale muito a pena assistir. Terra em Transe. Além de conseguir entender mais desse movimento tão importante que foi o Cinema Novo, tu vai ver como, simbolicamente, esse filme consegue denunciar as atrocidades que se encaminhavam no Brasil naquele período. Falando sobre ditadura, é óbvio que eu vou te indicar o Ainda Estou Aqui. Tu tem que assistir esse filme. Se tu ainda não viu, obviamente tu tem que ver. A Fernanda Torres, todo mundo tá falando sobre isso. Tu tem que assistir, a atuação dela tá brilhante. Mas se eu for ser bem sincero contigo, a atuação da Fernanda Torres, claro, provavelmente é a melhor atuação que já foi feita num filme sobre ditadura no Brasil. Mas Ainda Estou Aqui não é o melhor filme sobre ditadura que já foi feito no Brasil. Existem vários outros filmes, como Marighella, como O Dia que Durou 21 anos. Por isso eu pensei num outro vídeo focado em filmes para entender a ditadura militar brasileira. Se tu gosta dessa ideia, assim como eu falei da ideia dos filmes para entender a desigualdade no Brasil, me deixa saber nos comentários. Me diz se tu gostaria de um vídeo sobre os filmes para entender a nossa ditadura militar. Tem muita coisa boa para sair daí. Mas voltando para nossa lista, o próximo filme que eu quero te recomendar é o filme Xingu. Tá na hora de a gente falar um pouquinho sobre a Amazônia e a resistência dos povos locais a alguns processos que, para algumas comunidades, são entendidas como processos de progresso, mas para quem sofreu as consequências negativas desse desenvolvimento, obviamente é interpretado de outra maneira. Esse filme ele se passa na década de 40 e conta a história dos irmãos Vilas Boas, aqueles que fundaram o Parque Nacional do Xingu. Além de ser um grande filme para entender práticas de preservação e defesa do direito e da cultura indígena no Brasil, também é um filme que vai te servir
para denunciar a forma como o Estado brasileiro muitas vezes tratou com descaso e favoreceu invasões e violências contra esses povos. Eu tenho certeza que se tu assistir Xingu, tu vai ficar com mais vontade de entender sobre história indígena, sobre os povos da floresta no Brasil, e daí já vou colocar uma dica que nem estava prevista, tu vai ficar afim de ler Ailton Krenak. Leia Ailton Krenak! Então deixa eu ver se eu falei de tudo que eu queria, ó. Descobrimento do Brasil, Carlota Joaquina, Independência ou Morte, Quilombo, O Tempo e o Vento, Canudos, Olga, Terra em Transe, Xingu e Ainda Estou Aqui. São esses os 10 filmes que eu te recomendo para entender melhor a história do Brasil. E não esquece, me deixe saber nos comentários se tu quer os próximos vídeos falando sobre desigualdade e sobre ditadura civil-militar brasileira. Tudo nosso. Até o próximo vídeo.